Uma coisa muito intrigante na hora de investir, dos investimentos, do mundo dos investimentos, é ver as pessoas com medo quando os ativos estão caindo, estão em queda. Por quê? Por que eu falo que isso é intrigante? Vamos lá. Primeiro de tudo, é renda variável. E a renda variável varia. Parece óbvio, mas muita gente esquece disso quando está investindo. Não é porque você comprou uma ação do Banco do Brasil que ela tem que subir. Por que cargas d'água você compraria uma ação da Vale, da Petrobras, e ela subiria no outro dia? Porque você comprou? Porque você é um mago do mercado e todo mundo vai atrás da sua decisão? Não é assim que funciona. Por isso que no mercado todos os dias tem compradores e vendedores. Essa é a lógica. Além disso, eu acho interessante porque todo mundo se desespera quando um ativo cai. Veja bem, cair faz parte da renda variável. Claro que existe um limite, existe um piso, existe uma avaliação desse ativo, dessa empresa, desse fundo imobiliário, se vai passar muito abaixo do que vale, se perder os fundamentos, pode ser sim que se reverta isso numa venda com prejuízo. Mas o ponto aqui não é o ativo em si. O ponto aqui é o medo que as pessoas têm quando um ativo cai. Sem, às vezes, estar preparadas. Claro, muita gente não tem estômago de ver grandes quedas e aí tem que trabalhar com uma carteira muito mais com renda fixa do que renda variável. Mas as pessoas às vezes esquecem que o preço das ações, dos ativos, sobe e desce. E não entender que faz parte do jogo ter parte de ativos no negativo, porque caíram, é um risco bastante delicado para quem entrou, quer entrar no mundo dos investimentos. Faz parte ter algo negativo na carteira. Nunca na vida nenhum investidor vai ter 100% dos seus ativos subindo. É raro isso acontecer. Isso é um momento, um dia ou dois. Faz parte você ter uma carteira diversificada, sim. E parte dela vai estar subindo e parte, tomara que seja uma parte pequena, vai estar caindo. Então o meu ponto aqui mais interessante é esse lado emocional de ver que a pessoa investiu 1.000 e hoje tem 900, investiu 5.000 e hoje tem 4.500 e assim por diante. Então a gente precisa entender que o maior objetivo dos investimentos é construção de patrimônio, proteção do dinheiro, geração de renda passiva. E esse tripé só é formado no longo prazo. Então, quando eu compro uma ação hoje, por exemplo, a R$10 e amanhã ela está a 9, para mim não interessa muita coisa, porque eu estou pensando nesse papel, nesse ativo, para daqui a muitos anos. Então repara que não faz sentido nenhum eu me preocupar com essa queda no curto prazo. E aí eu trago uma frase que é brilhante do Warren Buffett, maior investidor do mundo, que ele diz assim: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Porque vamos entender e desmembrar aqui rapidamente essa frase. Compre ao som dos canhões. O que são os canhões? Os canhões me remetem à briga, à guerra, ao cenário negativo. Quando você está num momento no seu país com crise, com instabilidade fiscal, instabilidade política, a economia fragilizada, aos frangalhos, as pessoas consumindo pouco, fatalmente o preço das coisas, das ações, dos fundos imobiliários, dos ativos em si, vão estar em queda. Então é aí que eu vejo os canhões. Essa é a hora da gente comprar, quando as coisas estão caindo. Muita gente ainda tem dificuldade em ver esse tipo de situação ocorrer e faz o contrário. E aí eu ouço coisas do tipo assim: ô Thiago, eu vi que o Bitcoin não para de subir, passou dos $100.000, agora eu vou comprar. Poxa, mas era para ter comprado antes. Antes, quando estava muito mais barato. Talvez até compre, no caso do Bitcoin especificamente, talvez a pessoa compre hoje e ele vá para 200, para 500 mil. Agora, a gente não pode querer comprar um ativo porque ele subiu muito. Se ele subiu muito, a tendência é que ele esteja caro. Voltando à frase do Warren Buffett: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Isso é muito interessante porque nada mais é do que o oposto. Quando você compra, é quando a coisa está difícil, está ruim, quando existe dúvida. E talvez a hora de vender seja quando está tudo muito bem, está tudo muito certo, está tudo muito lindo.
Porque a economia mundial, ela é feita de ciclos. Então, se eu estou num momento maravilhoso, no topo, no ápice dos preços, fatidicamente, e a história mostra que sim, em algum momento isso vai se reverter. Até porque a economia, ela não é um jogo de soma zero e ela não é um jogo de estabilidade. Não existe estabilidade com E na economia. Quando um país, por exemplo, tem muito desemprego, imagina a seguinte situação. Um país tem muito desemprego e ele entra numa campanha forte pelo seu governo de criação de empregos. E vamos entender que vai chegar num momento que vai ter emprego zero, desemprego zero. Todo mundo está empregado, beleza? Beleza. Isso não é algo a se manter por muito tempo. É invariavelmente impossível. Por quê? Porque a economia ela é instável. Assim que as coisas acontecem, então preço sobe, preço desce, inflação sobe, inflação desce. Hoje eu posso ter desemprego zero, amanhã vai voltar esse cenário. E assim as coisas trabalham nos diferentes países. Então essa frase do Warren ela é muito emblemática porque nós precisamos ter tranquilidade e calma para aportar e comprar quando a gente está ouvindo os canhões, que está todo mundo preocupado. E aí eu volto ao exemplo que eu sempre ouço, que é tá caindo demais o Banco do Brasil, vou vender. Peraí, será que não é hora de comprar com desconto, barato, pensando no longo prazo? E aí depois que todo mundo já comprou e ganhou dinheiro e aquele ativo subiu enormemente, sempre tem alguém querendo comprar. E aí tem uma outra citação, uma outra sentença, eu não lembro de quem é, mas se eu vou procurar eu posso voltar aqui e falar. E essa sentença diz o seguinte, essa frase diz o seguinte, que o mundo dos investimentos, a bolsa, é um mecanismo de transferência de dinheiro dos pacientes para os impacientes. Então quem comprou barato na crise, quando os canhões estavam todos fazendo barulho e teve paciência para esperar, vai realizar lucros lá na frente. E lá na frente, quando essa pessoa vender esse ativo com um lucro enorme, quem que vai comprar? Aquele impaciente que esperou primeiro subir para depois aportar e comprar caro. E aqui para fechar esse vídeo, uma reflexão. Você quer comprar algo para você? Vamos pegar aqui um exemplo super simples, tá? Um tênis. Você vai no shopping, você vê o tênis que você quer, você olha, fala, esse tênis encaixa o que eu quero, vai atender a minha necessidade. E ele custa, vou chutar aqui um valor, R$500. Ok. Um mês depois você volta no mesmo shopping, na mesma loja, vê o mesmo tênis. E ele está valendo R$750. Você não tem a ideia de que, agora eu vou comprar, porque ele está custando R$750. Muito provavelmente você vai dizer assim, vou procurar outro tênis, vou procurar outra loja, vou procurar outro shopping, outra marca, outro tipo de tênis, mas esse que era 500 e passou para 750, eu não vou comprar mais. Você tem uma grande tendência em ter esse tipo de comportamento. Agora o inverso. Você olhou um tênis que custa R$500 e você voltou no shopping um mês depois e tem uma placa lá enorme na loja. Promoção, liquidação. E aquele modelo que você viu, que custava 500, agora está custando 350. Você tem uma chance gigantesca de comprar esse tênis nesse dia, correto? Por quê? E essa é a minha reflexão para fechar aqui. Por que você faz ao contrário na hora de investir? Quando cai muito, as pessoas têm medo e querem vender. E quando sobe muito, que maravilha, também quero. E aí elas compram no topo. É o negócio invertido do tênis. Então quando você for investir, montar o seu patrimônio, criar a sua renda passiva, buscar a sua liberdade financeira, pense no exemplo do tênis. Se ficou mais barato, eu acho que é melhor comprar com desconto, até para comprar, de repente, mais de um, dá para comprar 2 pares desse tênis, do que quando sobe o preço, você comprar, então, não faz sentido nenhum. Pense nisso, leve com você esse aprendizado e invista melhor. Até a próxima, tchau!